eu sou Solange Lima e esse é o podcast O Código da Alma, o podcast que fala sobre empreendedorismo e autoconhecimento. Olá, eu sou o Gabriel Azevedo, psicanalista, e o episódio de hoje, né, Solange, a gente escolheu tratar sobre o assunto da inteligência artificial, né? Isso. O que Vamos- que é, o que que está acontecendo, novidade, né? Novidade nem tanto, já tem um tempo, mas, Cada dia tem uma né, coisa nova, todo diferente, dia, né? para a sociedade é extremamente novo, né? Então, gostaria de começar falando assim, sempre que entra uma tecnologia nova na humanidade, tem muita especulação de medo, né? Muita especulação. Ai, vão tirar meu trabalho. Ai, vão não sei o quê. Quando criaram a internet, muita gente falou isso, vai acabar o meu emprego. Alguns empregos acabaram, só que muitos outros foram desenvolvidos a partir disso, né? Então, assim, o medo talvez não seja a tecnologia em si, talvez seja a mudança, né? O mundo ele é muito dinâmico, ele está sempre em movimento, tem que estar sempre indo atrás. A gente sabe que sempre tem que estudar, ir atrás da vida, né? Buscar a vida, né? Ter paixão pela vida, porque senão a gente acaba ficando para trás. A gente se sente para trás. O que não é obrigatório ir atrás da tecnologia. Tem gente que vive no campo, né? Tem uma vida rural, mas mesmo assim tem um satélite ali na fazenda que pega a internet. Então, assim, a vida ela tá muito Digital, dinâmica, né? muito Digital. digital. Acaba indo. A tecnologia ela serve para o nosso bem. Ela deve servir para o nosso bem. E a inteligência artificial também deverá servir, né? Então, talvez o primeiro assunto aqui seja pensar, entender o que que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela não é uma coisa que a gente lida ali direto, talvez. Às vezes ela é uma coisa indireta, né? Por exemplo, o algoritmo. A inteligência artificial, ela dá força ao algoritmo, o algoritmo no YouTube, né, e tudo mais. Isso é, por um lado, positivo, às vezes tem um lado negativo, né, que a gente sabe que o algoritmo serve grandes empresas, serve ao dinheiro, ao capital e tudo mais. Não que isso seja um absurdo, um absoluto problema, mas a gente tem, né, os nossos objetivos individuais e a empresa tem os objetivos dela, né? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, a gente percebe que as pessoas elas estão com medo, por quê? Porque isso está fazendo com que a gente não desenvolva mais a nossa cognição. Eu acho Hum, que isso que é o ponto mais importante que a gente escuta muita gente falar sobre isso, é, porque você acaba ficando muito condicionado a tudo perguntar para a inteligência artificial, né? hum, Tudo você acaba levando para lá para poder fazer aí no seu dia a dia um trabalho, uma planilha, um relatório. Então, a gente para de pensar. Essa que é a realidade, né? Você tem uma ideia inicial, você vai lá e pede para ela, ou você pede para ela criar alguma coisa para criar outra para você, né? isso. Que outro dia eu estava vendo um rapaz falar, né, de marketing digital, que você pode criar conteúdos de prompt em inglês, que por exemplo, para criar um logo, para criar uma imagem, ele é mais fidedigno do que em português, Uhum, né? E aí fui fazer o teste, falei, bom, vamos ver se isso funciona. Realmente funciona, é diferente mesmo. Você pede para criar, olha, eu quero que você crie um prompt em inglês com isso, 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 isso. Ele cria o prompt, você joga o prompt e aí ele te dá a imagem. E aí se você joga o prompt que você fez, fica completamente diferente. sim, Então aí a gente perde esse poder de criação. Então sim. a maior preocupação, eu acho, né, do meu ponto de vista, é essa A nossa autonomia, né? você perder a sua criatividade, É, né? O seu poder de criar. Então fica muito condicionado àquilo. E eu acho que também assim, o pensamento crítico, né, que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que ter, a gente tá com pessoas, isso é importante. Então as pessoas às vezes substituem a amizade pela inteligência artificial, sim, né? Então eu vejo isso como um grande alerta, né? Eu acho que é importante porque ela está ajudando a desenvolver várias coisas no campo da medicina, no campo da ciência. Então, assim, é importante. Mas até onde a gente pode caminhar com ela? sim. Sempre precisa ajustar,
né? A inteligência artificial tem lado positivo, realmente, a medicina, a ciência ajuda, mas talvez a palavra aqui seja soberania. A gente está perdendo a nossa soberania, nossa cognição, nossa autonomia e terceirizando para a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela deve servir como ferramenta. Ela não deve servir como produtora de conteúdo, porque nós somos os produtores de conteúdo, nós somos a inteligência por trás da inteligência artificial, né? A gente que está no comando. Então, qual que é o comando que eu dou para minha inteligência artificial? Né? Então, tem a pessoa que vai dar o comando tal. É bom para a humanidade, é bom para isso, para aquilo, é ético, tem todas essas questões que a gente tem que pensar, né? Aí, falando, né, de algoritmo que eu estava falando, voltando para as redes sociais, a gente tinha até compartilhado, a Solange tinha compartilhado um link para mim, falando sobre FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo a sua vida. Né? Isso é outra coisa, alimentada pela inteligência artificial, alimentada pelos algoritmos das redes sociais. A gente está deixando de viver a nossa vida para ir atrás de ver, né, espiar a vida alheia, né? E muitas E não ficar para vezes trás, né? ele Não ficar fica para para trás. trás. Essa sensação de ficar sempre para trás, porque a gente está vendo a grama verde do vizinho, que às vezes é uma grama de plástico, não é nem uma grama verdadeira, né? Só que a gente não chega perto, a gente está vendo através de uma telinha. Então, assim, se estimular e ir atrás da vida, né? Pega ali a inteligência artificial, mexe com ela, desenvolve. Todo mundo pode fazer isso, é gratuito, né? Todo mundo tem acesso à internet hoje em dia, né? A ideia é trabalhar com isso na acessibilidade que ela está no momento, né? É Ir verdade. atrás da vida. Mas quando a gente olha para o autoconhecimento, né? Que a gente fala bastante de autoconhecimento, qual a sua opinião, por exemplo, no uso da inteligência artificial substituindo um terapeuta? Então, é a mesma história que eu falei, ela é ferramenta. Ela não é um terapeuta, ela é uma ferramenta. Ela pode te ajudar com alguns conceitos, ela pode ajudar com algumas coisas, né, acadêmicas até, né, conceitos acadêmicos de psicologia, psicanálise, filosofia, mas a terapia, a troca humana é outra coisa, né? O lado social, e falando também de solidão nas redes sociais, né? Que a gente nunca esteve tão solitário, a gente nunca esteve tão sozinho. A solidão é essa falta desse social que a gente tem que fazer. São necessidades até físicas, não estamos falando só do lado espiritual, psicológico, né? Necessidades físicas. Vamos no banheiro, tem que fazer o número um, tem que fazer o número dois. A gente tem várias necessidades, se alimentar, dormir. O social é necessário, né? Biologicamente falando, o corpo humano evoluiu junto com outros corpos humanos, em sociedade, em grupos sociais, em clãs familiares. A gente viveu e sobreviveu ao longo de eras, assim. A gente está passando por uma evolução, saindo do lado animal, né? Saindo da barbaridade, que ainda existe muito, as guerras e tudo mais, mas a gente está entrando também na civilização, na humanidade, na espiritualidade, na mente elevada. E como que essa transformação social ela está evoluindo com o tempo, né? Então, tudo isso a gente precisa ter o lado humano ali do lado, o lado social ali do nosso lado. Não que a inteligência artificial não possa contribuir com um social aqui e ali. Eu vi uma reportagem de um senhorzinho, não sei se você chegou a ver, Solange, um senhorzinho de idade que usava a inteligência artificial para virar amigo dele, conversava com ele, né, todos os dias quando ele se sentia solitário, quando os filhos não vinham visitar. Isso é um lado bacana, né, que a gente pode ver sendo usado como positivo, mas nunca, nunca, nunca vai substituir outro ser humano. Sim, eu Nunca. concordo com você. Mas é que, por exemplo, no meu caso, né, que eu faço um trabalho mais integrativo, o Uhum, que eu percebi, né? Fui fazer testes, lógico, fui uhum, testar para ver, né, o que acontecia. Então, dentro da numerologia, quando eu jogo lá um nome e uma data e peço para ele me mapear todos os números, geralmente vem muita coisa errada.
Hum, Não sei agora, né? Isso eu fiz logo no começo, quando começou. uhum, E aí o que eu costumo fazer é perguntar e mapear, fazer, olha, me dê características desse número, me dê uhum, características desse, entendeu? Porque a análise completa eu não consigo. Ele não vai, é só a troca mesmo com a pessoa, porque você uhum, está escutando, ela está falando, a gente está trocando. Você tem referências, eu tenho referências e aquelas referências eu desenvolvo no meu trabalho. Já numa aromaterapia é mais complicado. uhum, Porque se a pessoa dá um diagnóstico lá, ele vai lá e fala: olha, você pode usar isso, isso, combina esse óleo com esse óleo. E aí não é bem assim, uhum. porque ele pode falar isso para todos. Porque a pessoa fala: eu estou num estado de ansiedade. O que eu preciso usar? Ah, você vai usar lavanda. Só que assim, a lavanda pode ser para essa pessoa que está ansiosa, junto com uma outra, talvez, com outro óleo, com uma laranja, uma bergamota. E para uma outra, eu vou usar lavanda com vetiver, por exemplo, porque a causa da ansiedade de uma é diferente da outra, Uhum. né? Por mais que seja, eu estou estressada, mas o seu estresse vem de onde? O meu estresse vem do trabalho, o meu estresse vem do relacionamento. Então aí eu tenho que olhar para esse universo que provavelmente a inteligência artificial não sabe, a não ser que a pessoa detalhe muita coisa lá para ela. Sim. Mesmo assim, ainda não vai ser aquele jeito. Ele vai pegar o que ele encontra de É. referência em É, textos, em artigos, em, né, estudos, e não vai ser personalizado, sim. né? Então, no meu caso, eu acho que eu consigo até falar sobre isso. Agora, na psicanálise, por exemplo, na terapia, né, tradicional, os próprios psicólogos, eles têm relatado muito essa questão de preocupação com relação a isso, né? Porque a pessoa para de fazer uma terapia para fazer um bate-papo com a IA, É. né? Isso que você trouxe é muito importante a gente conversar, porque a inteligência artificial, ela ainda está aprendendo, então ainda tem muitos erros que ela vai dar. E mesmo depois que ela esteja completa, que assim, eu acho que não vai estar, né? O aprendizado é infinito, né? Mas mesmo que ela esteja muito melhor do que ela é hoje, ter esse atendimento pessoal, presencial, o feeling também da pessoa que cura, né? Seja o aromaterapeuta, o numerólogo, o psicanalista, o terapeuta holístico, que quer que seja, tem ali um contato que a inteligência artificial não tem, né? Enxergar a pessoa falando, sentir a energia da pessoa, sentir a forma como ela está conversando, né? A inteligência artificial, ela fala de uma forma meio monotônica às vezes, né? Então, assim, tem um avanço gigantesco que a inteligência artificial tem que fazer antes de chegar aos pés de um ser humano no quesito ali cura, Uhum. né? E quando a gente fala cura, a gente fala mais de uma cura emocional, Sim, não sim, uma cura física, porque a gente não é sim, médico, a gente é, não receita isso. medicações. Então, assim, é uma cura emocional que está muito atrelada ao físico, Uhum, né? Porque todas as emoções ali, às vezes, desencadeiam doenças que a gente sabe, né? Que não tratadas acabam virando, materializa no corpo. exato. Então, Somatização, né? a gente entra nessa parte dessa cura emocional, que é o papel de todo terapeuta, né? Sim, sim, exato. Então, assim, a física, que não vem ao caso aqui, porque a gente não está falando de medicina médico, né? Cirurgia. É outro esquema, é outra escala. E a gente já está vendo inteligência artificial mexendo, já estão treinando inteligência artificial para fazer cura em bonecos, por enquanto, né? Ainda não estão fazendo em seres humanos, porque está em treinamento. E eu não sei o quão mais fácil ou mais difícil é a cura emocional. Não vem aqui ao caso dizer. Mas falando de cura emocional, de terapia, nossa, é muita coisa. Você tem que presenciar outra pessoa, você tem que sentir outra pessoa. É isso que você estava falando de integração, né? Não é só dar o óleo de lavanda. Ah, você não está conseguindo dormir, dá o óleo de lavanda. Não, tem várias coisas ali que precisa envolver, precisa conhecer a história da pessoa, o histórico familiar, a dinâmica familiar, a infância, né? Para a gente fazer uma análise rebuscada para a gente poder dar o devido
a devida cura, a prática, né, que Uhum, ela vai fazer, os óleos que ela vai usar, né? isso. É E aí de muita forma coisa. muito individual mesmo, né? Como a gente sempre fala. A gente Isso. vai sempre olhar para o indivíduo como um É, ser único, né? é. E aí a gente volta novamente para essa questão de humanizar, de você estar ali em contato com a pessoa, conversar. Então, acho que assim, é um bem, né, que veio para a gente, porque ajuda muito em muitas coisas, principalmente processos mais, planilhas, relatórios, essas coisas mais detalhadas, você percebe que existe uma coisa muito exata ali na hora que você pede, né? Se você me Sim. descrever o que você quer, ela te apresenta mas assim, quando a gente fala de olhar para dentro, já é um pouco mais difícil de analisar sobre isso. E fora que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas realmente estão entrando num vício, né? Que a gente chama do vício digital, né? O vício de Isso. tecnologia. Então, isso já é algo que já está sendo falado muito, né? No meio dos profissionais que cuidam de saúde mental. Sim, sim. Porque virou um vício como um vício de cigarro, de álcool, de drogas. Então, e o que preocupa muito os mais novos, né? Os adolescentes, as crianças Que nascem com essa que já tecnologia, estão né? aí já com disposição de celular e tablet, e computador, e videogame, e estimula, né, muito. Então, a gente precisa só Ele, alertar sobre isso, o né? primeiro termo que eu vi foi chupeta digital, que é a mãe que entrega o iPad para a criança, para o filho, para o bebê, né? Ah, tá chorando? Dá o iPad para a criança. Só que assim, isso gera um vício dopamínico, falando aí da química corporal, né? Desde a infância, desde da idade de bebezinho mesmo. E o quanto que essa criança ela vai criar uma dependência desde pequena. Quem são essas pessoas que estão fazendo conteúdo digital para estimular o cérebro da criança? Será que esses conteúdos eles são positivos ou não? Eu já vi tanto assunto. Nossa, essa história ela vai longe. É muito maior do que o tempo que a gente tem aqui no podcast. Mas assim, só para dar uma palhinha, a quantidade de movimentos rápidos e a quantidade de cores vibrantes pode estimular a criança, o cérebro da criança para o mal, para o negativo. Tem que ser movimentos muito leves, muito tranquilos, porque não pode ultra estimular o cérebro do bebê, porque senão a criança ela entra em crise ali, ela frita o cérebro, porque fica muito rápido, né? E isso estimula o cérebro da criança para um ritmo anormal, um ritmo muito mais acelerado do que deveria ser. Isso pode dar ansiedade, pode dar crises na infância, que antigamente não existia, Sim. né? A gente não teve isso na nossa infância. Então, assim, é outra coisa. E com a inteligência artificial, esse processo só vai acelerar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse poder gigantesco que a gente tem, que é a inteligência artificial. Essa possibilidade da gente apertar um botão e criar algo da nossa mente. Que é Facilmente. muito rápido, né? Se você pensar, é É, muito rápido. A resposta é muito rápido. A gente não consegue processar tudo tão rápido como acontece, né? Quando você digita alguma coisa e ele já te dá a resposta em questão de segundos. é. Outro dia eu pedi uma análise mesmo. Faça uma resenha de um vídeo. Eu mandei o vídeo, devia ter o quê? Uns 15, 20 minutos. Ele, em menos de 30 segundos, ele me descreveu tudo ali e colocou tópicos. Eu fiquei impressionada com a rapidez. Por É. quê? Porque ele tem um banco de dados gigante. E aí, mais uma coisa para a gente ficar atento. E eu não vou entrar muito no assunto porque não convém falar no nosso podcast, mas vai ser o primeiro ano de eleição nacional Ah, é. que a gente vai ter deepfake junto com fake news, junto com inteligência artificial, junto com um monte de coisas novíssimas que não teve nos últimos 4 anos, que apareceu, né, nesses últimos 4 anos, né? Não teve na eleição anterior. Até teve uma coisinha ou outra, mas isso vai ser um teste, né, no processo emocional, terapêutico do brasileiro, porque o brasileiro vota muito com o coração, vota muito com o emocional. Vai ser um teste gigantesco
para a gente não se entregar para as fake news, não se entregar para o deepfake e votar da forma mais prática, objetiva, sincera, e sem se deixar levar por esses algoritmos, essas inteligências artificiais que estão tentando manusear, né, o jogo nacional, o jogo político, né? É algo que eu acho muito importante para a gente falar aqui, né, pessoal? O Uhum, que que sim. você acha? Não, eu acho que é preocupante também, né? Porque a pessoa, que nem essa questão das pessoas reproduzirem falas e fisionomias de pessoas, né? Uhum, Até onde a gente acredita que aquela pessoa é aquela pessoa? pois é, Hoje em dia não dá mais, né? Para você acreditar. Então, se vem um político e fala uma coisa e não é aquela pessoa, entendeu? pois é. Deturpa tudo. Então, assim, vai ser complicado. Que a gente já está vendo algumas coisas acontecerem nesse sentido, né? É a prova. A É, aprovação chegou. é. A gente vai ser testado como nação para ver como que a gente vai agir para as gerações futuras, para a história do futuro, né, e tudo mais. Como que a gente vai agir como nação na hora de votar, né? E juntando todas essas tecnologias e vendo se a gente tem capacidade de lidar com elas ou não, né? Bom, estamos chegando no final do nosso episódio, nosso querido episódio. Acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Para um Tem episódio muita coisa para de falar, 20 né? minutos. Mas a gente pode falar em outro momento, Dá né? para a gente fazer mais episódios de inteligência Sim, artificial. porque está Muita evoluindo, coisa. né? E tem muita coisa que ainda vai surgir. Toda hora aparece. Tem a história do racismo na inteligência artificial também, que já teve há um tempo, mas isso é recorrente, porque a inteligência artificial conversa com a sociedade, aprende com a sociedade, aprende as dores e os vícios da sociedade. Então, são muitos assuntos que dá para a gente falar aqui, mas a gente vai falar em próximos episódios, né, Sal? Isso aí. Então vamos finalizar, gente. E a gente queria pedir Finalizando. para vocês comentarem, curtirem o podcast, para trazer, né, mais audiência para Sim, gente. sim. E até o próximo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.